Ai, que burra, dá um 0 para ela. Pois é, Paulo, o vice-presidente da República não dá entrevista como indivíduo, né? Então, não foi como indivíduo que o vice-presidente Mourão falou. Mas também ele não falou como vice-presidente, ele falou foi como militar. E como militar, o que ele disse foi que os militares estão cansados de passar vergonha. Então, veja só, você já cantou aí todos os novos números, todos os países que importam já reconheceram que Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, e até a China, né? Até a China, que é o maior concorrente, adversário comercial dos Estados Unidos, reconheceu isso hoje, enquanto que aqui no Brasil a gente se alinha a países como a Coreia do Norte. Então, o general e os militares estão muito insatisfeitos com isso, e tem um pano de fundo nessa fala do vice-presidente Mourão. Um tem a ver com essa insatisfação dos militares como categoria e o outro tem a ver com ele individualmente. Então, vou começar pelos militares. A relação do governo Bolsonaro com os militares, com as Forças Armadas, nunca esteve tão ruim, né? A lua de mel, na verdade, entre o governo Bolsonaro e os militares, ela durou bem pouco, né? Porque vamos lembrar que em dezembro de 2018, antes do presidente Bolsonaro tomar posse, foi quando eclodiu o escândalo da rachadinha. Então, essa foi a primeira fissura. Muitos generais do Palácio, inclusive, ficaram incomodados, mas naquela época o entusiasmo era muito grande, né? Inclusive entre praças e entre oficiais. Então, aquilo foi uma fissura pouco perceptível, mas daí logo, aos 6 meses, veio aquela demissão pouco honrosa do general Santos Cruz, que é um general internacionalmente respeitado. Ele comandou 23 mil capacetes azuis naquela missão da ONU, que foi a primeira missão com licença para matar, digamos assim. O general Santos Cruz pode, inclusive, se jactar de que é o único general que já teve numa guerra de verdade aqui, né? Pelo menos entre os contemporâneos. Então, essa demissão, aos 6 meses de governo do general Santos Cruz, foi outro grande abalo na relação do governo Bolsonaro com os militares. E aí, o que aconteceu? Começou aquele embate, que continua até hoje, um embate quase diário entre a chamada ala militar e o chamado núcleo ideológico, que os militares chamam carinhosamente de núcleo de malucos. Então, eles colidem todos os dias sobre todos os assuntos, isso de maneira incessante, e esse desgaste também foi outra coisa que gerou imensa insatisfação entre os militares. E aí, nessa semana, a gente teve aquela série de... Nessa semana não, nos últimos dias, né? Porque teve o Maria Fofoca, do Luiz Ramos, depois teve a desautorização do general Pazuello, um pouco antes havia tido aquela demissão também muito pouco honrosa do também general Rego Barros, que foi demitido do governo sem nem ter a chance de dizer tchau para o presidente. Enfim, toda essa série de humilhações deixou os militares, deixou a relação entre os militares e o Bolsonaro gélida. A relação que já estava fria ficou gélida. Agora, isso tudo foi antes, né, daquela história da última frase do presidente de substituir saliva por pólvora. Essa cobriu de vergonha os militares. E os militares, tanto da ativa quanto da reserva, cobraram uma posição do general Mourão, do vice Mourão. Vamos lembrar que antes de ser vice, ou mesmo candidato a vice do presidente Bolsonaro, o Mourão, ele era presidente do Clube Militar, que fica lá no Rio de Janeiro, e que é, na prática, uma espécie de braço político dos generais da reserva, né? Os mais ativos, eles discutem muita política, e é nesse espaço que eles fazem isso. E o Mourão foi presidente desse Clube Militar até ser vice-presidente do Bolsonaro. Ele tem muito contato com esses generais ainda e certamente foi instado por eles também a tomar uma posição. Quanto àquela questão individual que eu falei no início, que diz respeito a essa fala do Mourão, essa questão individual são as ambições políticas do vice-presidente Mourão, né? O vice-presidente Mourão é definitivamente candidato a 2022. Não se sabe ainda para quê, ele diz que não é para concorrer contra o presidente Bolsonaro, mas tanto o presidente Bolsonaro não acredita que... Bom, para começar, ele não tem muitos motivos para acreditar, né? Vamos lembrar que o general Mourão, depois que ficou sabendo de maneira oficial, digamos assim, que não seria o vice do presidente em 2022,
ele tratou de ir tocando a vida dele. Então, toda manhã, ele dá um jeito de, a pretexto de explicar o que disse o presidente Bolsonaro no dia anterior, a pretexto disso, ele vai lá, fala com a imprensa, aparece na televisão, ganha uma tremenda de uma visibilidade, né? E ele já negou que pretenda concorrer à presidência, mas, como eu disse, o Bolsonaro não acredita. E tanto não acredita que o presidente Bolsonaro está decidido, ou está inclinado, melhor dizendo, a indicar um outro general para fazer a chapa com ele em 2022. Inicialmente, até há pouco tempo, tinha 2 categorias que estavam aí na cabeça do presidente e dos assessores para ocupar esse lugar na chapa, né? Ou seria uma liderança evangélica ou seria um político do Centrão. Agora, diante desse desgaste com o Exército, o nome de um novo general começa a fazer parte aí desse cardápio. Por quê? Porque o novo general, ele teria aí traria uma tripla vantagem. É um general respeitado, de alto coturno, ele teria uma tripla função. Ele poderia reaproximar o presidente Bolsonaro dos militares, ele poderia atrair aquela parte do eleitorado, principalmente de direita, que tem simpatia e admiração pelas forças, e ele poderia também desencorajar uma eventual candidatura a Hamilton Mourão à presidência. E quem seria esse novo general? Bom, primeiro, tem que ser um general sobejamente respeitado pelos militares, né? Tem que ser um general com algum traquejo político e, principalmente, tem que ser um general que ainda acredite no presidente Bolsonaro e no governo Bolsonaro. Então, não são muitos os generais com esse perfil nesse momento. Paulo Figueiredo. Olha, eu não sei, eu li toda a declaração, assisti, aqui li nos jornais a declaração toda do general Mourão, e eu não sei qual foi a parte que a Thaís ouviu o general dizendo que está falando pelos militares. Ele disse explicitamente que fala por ele mesmo, né? Aí depois a própria Thaís começou a falar pelos militares. Eu venho de família militar, eu nunca achei que fosse ver isso. A Thaís virou porta-voz dos militares, deu mais uma pirueta, caiu na ideia de uma suposta crise entre o Bolsonaro e os militares, e aí começou a falar sobre a escolha do Bolsonaro para vice. Um negócio que eu tenho certeza que nem o presidente ainda tem uma opinião formada a respeito. Bom, a gente já teve alguns avanços aqui no programa, que foi o reconhecimento de que o Joe Biden não foi eleito, né? Mas mesmo assim querem que o Bolsonaro reconheça que o Joe Biden foi eleito, não porque o Joe Biden tenha sido eleito, porque já sabem que não foi, mas querem que parabenize meio que para ir ali de Maria vai com as outras, com os outros líderes mundiais, como se o Brasil tivesse a obrigação de seguir alguém. Enquanto isso, as disputas judiciais e administrativas correm normalmente aqui nos Estados Unidos, com vitórias na justiça do Donald Trump, como ontem na Pensilvânia. Enfim, as coisas seguem normalmente a despeito da torcida dos jornalistas. O general Mourão me parece um homem patriota, mas assim como o presidente Bolsonaro, ele é rei em dar umas bolas fora, né? E nesse ponto eu vou concordar com a Thaís. Assim, será que o Mourão está falando como indivíduo, né? O que interessa a opinião pessoal do general Mourão? Não interessa nada, né? Quem é pago para dar opinião é o Josias, a Thaís, eu. O general Mourão é pago para ser vice-presidente e ele aceitou fazer parte da chapa comandada pelo presidente Bolsonaro. Mas como vice-presidente, ele precisa entender que quando ele fala, vai repercutir. E, em geral, usam as posições políticas dele para antagonizar as do presidente Bolsonaro, geralmente fora de contexto, que é meio que tudo que a imprensa quer. A imprensa brasileira hoje vive de fazer fofoquinha do Bolsonaro. Tecnicamente, ele foi até correto nas afirmações dele, tá? O que ele disse? Ele disse que o Joe Biden... Ele não disse que o Joe Biden já foi eleito, né? Ele disse que ficou complicado, a não ser, tô falando das palavras dele mesmo, a não ser que o presidente Trump ainda tenha uma carta na manga que a gente desconhece. Ou seja, ele está manjando o assunto melhor do que muito jornalista no Brasil. Eu concordo em gênero, número e grau com o general Mourão sobre o fato em si. A situação do Trump é difícil, mas a gente não sabe quais são as cartas que ele tem na manga ou na mesa. Agora, qual é o efeito prático disso, da declaração do general? Absolutamente nenhum. A notícia, como disse, tem um objetivo claro: criar constrangimento ao presidente Bolsonaro. E o general Mourão, mais uma vez, se presta, linda e involuntariamente, eu dou o benefício da dúvida, a esse papel. Por que essa declaração dele não tem nenhum efeito? Ou mesmo a própria declaração do Bolsonaro, se vier a algum momento a dar os parabéns ao Joe Biden? Porque a Suprema Corte e as demais cortes americanas não estão nem aí para a opinião dos líderes mundiais.
elas vão julgar a eleição na forma da lei. E aí quem for o vencedor vai ser parabenizado e reparabenizado, se for o caso do Biden, por todos. Se for o Biden, ótimo. Se for o Bolsonaro, se for o Trump, o Bolsonaro vai ligar dando os parabéns. Se for o Trump, os outros líderes constrangidos vão ligar para ele dando os parabéns com aquele tom de foi mal aí, e vida que segue. Isso é normalidade da política. Josi.